Olá, amigo. Eu sou o pastor César Reis. Eu sou líder do Ministério da Escola Sabatina da região aqui central de São Paulo, que nós chamamos de Associação Paulistana. Você é o nosso convidado para estar conosco a partir de agora. Durante esse novo trimestre, nós teremos o pastor Fernando, junto com um grupo de professores, um grupo de pastores, de especialistas, que junto com você vão estudar, vão aprender, vão crescer e vão ter aí um bom trimestre de aprendizado da lição da Escola Sabatina. Eu tenho aqui nas minhas mãos a nova lição, a promessa, a aliança eterna de Deus. Esse vai ser o nosso guia de estudo. Eu quero desafiar você, eu quero convidar você, amigo, para que durante todo esse trimestre e todos os dias desse trimestre, que você separe um tempinho aí na sua casa, no seu escritório, ou onde você estiver, para que você estude uma porção da Bíblia baseado aqui no manual da lição da Escola Sabatina. Portanto, durante esse trimestre, nós vamos ter um novo formato, você vai ser convidado a participar conosco, nós vamos ter uma interação online com você, você pode entrar aqui no chat, você pode fazer as perguntas, você pode colocar a sua opinião ali, vai ser um momento de muito aprendizado, e você é o nosso convidado. Então, participe com a gente, vamos começar agora, vamos durante todo esse trimestre, você, diretor da Escola Sabatina da região da Associação Paulistana, você, professor da Escola Sabatina, vocês são nossos convidados. Venham conosco, aprendam. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Olá, bem-vindo você que sempre prestigia a gente, você está chegando aqui pela primeira vez na classe de professores aqui da Associação Paulistana. Para você que sempre acompanha, está vendo que a gente está com um cenáriozinho um pouquinho diferente, né? A gente está mudando algumas coisas aqui no programa da lição. Nós vamos ter a partir de agora 3 grupos participando, tá? Ou seja, cada grupo tem 3 pessoas. Nosso grupo 1, que é o de hoje, nós temos 3 participantes, depois na segunda semana 3 outros participantes, na terceira 3 outros, e depois esse grupo volta na quarta e assim por diante, tá? Você vai ver, são grupos de convidados especiais que vão estar conosco o semestre inteiro. Outra coisa, a gente está gravando a lição. Isso vai possibilitar a gente fazer, ter uma qualidade melhor de imagem chegando para você, mas nós não vamos perder o link nem a conexão com você. Pode mandar para a gente a sua participação, porque como nós todos estamos assistindo por Facebook e YouTube, a gente vai estar interagindo com você agora em tempo real, enquanto a gente está assistindo a lição e ouvindo, você vai interagindo e a gente vai interagindo com você também no chat, no YouTube, no Facebook. Você tem acesso total a nós e a gente acesso total a você, então a gente vai fazendo essa interação o tempo todo, tá bom? Bom, quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje. O Edson Nunes. Edson, obrigado aí por participar conosco. O Tiago Rodrigues e o Felipe Tonasso. O Edson é o pastor sênior lá da Nova Semente. O Tiago está num novo distrito aí com 4 igrejas, né? Projetos especiais, né? A Home Church, está com a Cia da Vila e mais 2 igrejas que eu no momento não lembro, depois você fala para a gente, Tiago. É isso aí, maravilha. E o Tonasso, que é o nosso JA. Gente, vamos começando a nossa lição. Vou pedir para o Edson, por favor, pode orar com a gente para a gente começar, Edson? Eterno nosso Pai, nosso Rei, obrigado pela tua constante companhia e cuidado. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a primeira lição do nosso trimestre, ela começa assim com uma pergunta. O título dela, da semana, é O que aconteceu? Né? E ela faz uma introdução para aquilo que vai acontecer durante todo o trimestre, para o estudo nosso dessa questão do que é a aliança, como ela funciona, de quem ela é, para quem ela é. Quem poderia começar introduzindo essa lição aí para a gente? Vamos lá. Eu posso começar, pastor. Manda ver, vamos lá. Vossa Senhoria não se incomodar. A gente começa a lição justamente falando do início, né, de Gênesis capítulo 1, do verso 1, falando sobre a importância de entender o início do relato bíblico, né? Quando a gente compara o início do relato bíblico com outros relatos, né, de criação de outros povos, a gente percebe uma diferença considerável. Os outros povos começam os seus relatos cosmogônicos, né, suas histórias da criação,
sempre contando sobre os deuses, né? Quem eram os deuses, aonde eles habitavam, o que eles faziam, as brigas que eles tinham. Tipo uma novela das 8, assim, né? Um deus que gostava da deusa, que o outro deus gostava também, aí eles brigam e não sei o que lá e tal. E sempre, em algum momento da briga, alguém resolve criar a humanidade, né? Mas no relato bíblico começa de uma maneira distinta. Não tem essa, entre aspas, história dos deuses, né? Não tem conflito entre os deuses. Não é por causa de um conflito entre os deuses que a Terra é criada e que o ser humano é criado. O relato bíblico começa com uma declaração afirmativa simples. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E essa afirmação simples, ela vai basicamente ser o guia de toda a Bíblia. Ela é, digamos assim, a pedra fundamental. Deus é o Criador, né? Deus criou todas as coisas. Em algum momento, ele criou todas essas coisas. E essa declaração ela é chave para a gente entender não só o livro de Gênesis, mas Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Salmos, Profetas, porque o tema da criação é como se, e a ideia de um Deus criador, é como se fosse essa linha que vai conectar todos os pontos da narrativa bíblica até a gente chegar a Apocalipse, capítulo 14, onde um remanescente vai ser convidado a anunciar justamente a adoração ao Deus que criou todas as coisas, né? E, obviamente, o final do livro de Apocalipse, onde Deus recria todas as coisas, né? Então, esse é um processo importante. Entender esse primeiro verso é uma coisa importante. E já nos 2 primeiros versos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A gente tem a apresentação também do que a gente pode chamar da triunidade divina, né? Esse Bereshit, esse no princípio, vai ser apresentado por Salomão em Provérbios 8, depois por João no capítulo 1, e depois por Paulo em Colossenses capítulo 1, como o próprio Jesus, né? Jesus é a sabedoria de Deus, que é a arquiteta de toda a criação. Depois Jesus é o Logos de Deus em João, que é o que vai criar todas as coisas, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e por meio do Verbo todas as coisas são criadas. E aí Paulo vai chamar Jesus de o primogênito da criação. Tudo foi feito por meio dele e através dele. Que é justamente esse por meio, né, e através, é justamente a tradução da preposição be, da palavra Bereshit, né? Então a gente tem a presença de Jesus já na primeira palavra da Bíblia. E aí no princípio criou Deus, a gente tem Deus, né, Elohim, Deus. E aí no final do segundo verso, o Espírito de Deus. Então, logo nos primeiros 2 versos, a gente é apresentado essa triunidade divina. O princípio, Deus e o Espírito de Deus. E isso vai nortear todo o restante da narrativa bíblica. E é o tema, talvez, mais recorrente em toda a narrativa bíblica, tanto na poesia quanto nas histórias, nas narrativas, que é o Deus sendo o Criador. Edson, eu acho interessante pensar que também não tem no relato da criação a preocupação de contar essa história da divindade, né? Não tem, não, o divino não será entendido como importante e tudo mais porque ele tem uma história passada por conta dos feitos. Não, ele vai porque por essa história toda, né, dos conflitos, ele venceu outros deuses e tudo mais, tal. Não, ele não existe essa preocupação no texto bíblico de falar sobre isso, né? E ele vai ser conhecido nesse começo por isso, pela criação dele, pela obra criadora dele. E aí que entra, né, dessa obra criadora, essa coisa de que o que ele faz a imagem e semelhança que é o ser humano e tudo mais vai ser parte, serão na obra criadora dele estão as credenciais de quem ele é e não na sua história passada. Maravilha, sabe, assim, só permanecendo mais um pouquinho aqui nessa parte do domingo, eu sempre tive dificuldade em relação, não dificuldade, mas uma atração para estudar assunto de criacionismo, evolucionismo e tal. Mas durante todo o tempo que eu fiquei buscando provas, né, não era para minha fé basicamente, né, mas era para provar a existência de Deus. Porém, num certo momento, acabou se tornando para mim também. Ou seja, você começa a entrar em contato com isso, com evidências daqui ou dali,
mas as evidências elas acabam não sendo suficientes para provar a existência de Deus e nem a não existência dele, né? Para mim, realmente, o que realmente contou foi a partir do momento que isso depois de muitos anos, né, de idade, de ministério até, foi quando eu decidi entrar num relacionamento de verdade com Deus. Ou seja, Deus não deixa a gente, ele não tenta provar que ele é Deus ou que ele criou o mundo aqui ou como ele criou, mas ao mesmo tempo ele também não deixa a gente totalmente às escuras. Existem evidências, mas não é isso que vai provar, né? A gente precisa entrar num relacionamento, e eu acho que essa palavra relacionamento ela está presente o tempo todo durante essa lição do trimestre e esse assunto que a gente está conversando aqui hoje, né? E eu estou dizendo isso porque eu tenho visto pessoas, tenho até me relacionado e conversado com pessoas que algumas vezes, algumas pessoas perdem a fé por ficarem tentando provar a existência de Deus, e Deus não estava preocupado com isso aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa em relação ao domingo ou nós passamos para segunda-feira? Vamos para frente? Tonasso, não falou nada, está quietinho até agora, só passando a mão na barba. Não, e aí? Porque como era a introdução, eu achei que eu ia aguardar aí para falar um pouquinho mais para frente, mas é o seguinte... Agora que despertou, agora é a hora dele falar. Exato, exatamente. Eu coloquei exatamente para despertar na hora que eu tivesse que falar, então deu certinho, viu, pastor? É o seguinte... Manda ver. O meu ponto aqui, dessa questão que o pastor Edson trouxe, é interessante imaginar que a criação dos outros deuses, ou a narrativa que descreve as divindades criando, elas brotam de conflitos, né, como ele destacou. E agora a beleza do texto, que nós vamos caminhar na segunda-feira já, até pré-introduzindo aqui essa questão da segunda, é que a beleza da criação do homem, como coroa da criação, ela nasce não de um conflito, mas exatamente pelo oposto, né? Pela pulsão de Deus de ter uma família espiritual, um relacionamento com o homem. Ele cria para que o homem usufrua de quem ele é. Ele cria para que a gente usufrua não só de quem Deus é, mas da própria criação em si. Ou seja, Deus presenteia o homem de várias formas, com alimento, Deus presenteia com a possibilidade dele continuar assim, criando junto, ou seja, nomeando, cuidando do jardim, procriando e multiplicando, são as bênçãos que Deus dá. Então, acho que a beleza está aqui, pastor. Não nasce de conflito, pelo contrário. O homem nasce de um desejo amoroso de Deus, de uma pulsão amorosa do coração de Deus para dizer assim, você vai ser meu, você vai ser minha família, a família humana, vocês são meus filhos e filhas. Então, acho que é uma baita introdução para entender a aliança de Deus, é entender que o relacionamento parte dele, a ideia de criar é dele e é por amor, né? Sempre por amor. Acho que é uma baita base para estabelecer logo no domingo aí, do início dessa lição. Deus cria por amor e vai continuar fazendo isso até que ele recrie por amor. Bom, aqui nessa lição de segunda entra alguns aspectos diferentes, assim, né? O fato do homem ser diferente de todo o resto da criação, o jeito dele ser criado, né? Quando eu falo homem, é a humanidade, né? Homem e mulher, né? O jeito dos dois serem criados, totalmente diferente, né? E a imagem e semelhança de Deus, e com capacidade para transcender. Isso é uma coisa assim que quando você estuda alguma coisa de criacionismo, de evolucionismo e tal, como é que o homem tem essa capacidade de transcender, de pensar no etéreo, ou de se conectar com Deus ou com o eterno? Essa é a primeira coisa, né, que eu quero colocar para vocês aqui. E a segunda coisa que entra na lição da segunda é essa questão do homem e mulher. Aqui dá uma pitada nesse papel da igualdade do homem e da mulher, né? O que vocês têm para dizer sobre isso aí? Pastor, eu vou puxar um pouquinho aqui, depois eu quero ouvir o pastor Edson, porque ele fez uma série recentemente aí sobre homem e mulher, também o papel da mulher. Acho que eu aprendi muito assistindo a série, seria muito legal ele retomar algum ponto lá, que fala dessa questão da criação também, né? Eu falo também assisti. Exato. Então, acho que eu também. Ideia. Se você... então, vamos fazer assim. Então, pastor Edson, fala. Não precisa falar nada. Deixa que a gente fala. Não, mas o ponto é o seguinte, pastor. Aqui tem duas coisas que eu queria destacar na questão da imagem e semelhança de Deus, né? A gente tem até uma palavra em latim aí que a teologia usa, imago Dei, né? A imagem de Deus, a ideia de que Deus criou o homem para
para literalmente traduzir a sua imagem, refletir a imagem do Criador, eu vou destacar 2 detalhezinhos que os irmãos que estão estudando a lição, as irmãs que estão estudando aí com a gente, podem ter reparado, né? Deus vai falando que tudo é bom, e tudo é muito bom ali, aliás, é bom o que ele vê, mas quando ele cria o homem, ele fala que é muito bom. E ele se envolve em detalhes na criação humana, tem a ideia de Deus formar o homem do pó da terra, tem essa ideia do detalhe, a ideia de Deus cuidando de uma forma diferente da criação humana, não só pela palavra. E um detalhe muito sensacional e espiritual, depois a gente pode falar mais sobre isso, é Deus soprar, né, nas narinas do homem o fôlego da vida. E aí o homem passa a ser, então, uma alma vivente, ou seja, Deus participa desse processo de maneira ativa, tocando, mexendo aquela ideia formando do barro e soprando na narina. Eu gosto dessa ideia, esse detalhe, para traduzir a sua imagem. E aí, pastor, eu vou destacar aqui 4 pontos, assim, bem rapidinhos, em relação à imagem de Deus, né? Muita gente fica aí ligada nos antropomorfismos, né, que o Edson citou. Deus se arrepende, Deus chora, Deus tem mão, a mão do Senhor, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão inclinados, né? O lábio, a boca do Senhor o disse. Deus se revela assim, e creio eu que de uma maneira muito didática, né? E a forma mais didática pela qual Deus se revelou foi em Jesus Cristo, né? Porque aí ele falava, você quer entender ao Pai, pode olhar quem sou eu, você vai entender o Pai. Então a ideia de Deus está sempre querendo se comunicar com o homem de uma maneira que o homem entenda isso. E aqui na criação do homem, muita gente ainda discute isso nas igrejas. Eu já participei de lições em igrejas locais que as pessoas discutiam, não, mas nós somos a imagem de Deus, porque Deus também é espírito, mas Deus também pode ser que ele tenha, né, a mão do Senhor, o braço do Senhor. E a Bíblia diz, na verdade, que Deus é espírito, né? Deus é espírito, mas a gente ganhou algumas características divinas. Eu vou destacar só 4 delas. Primeira, a que você citou, pastor Fernando, a capacidade essencial que ele deu para a gente de transcendência mesmo. Tem a ver com a racionalidade, tem a ver com volitude. Nós somos o único ser da Terra que pode escolher, tomar decisões em termos de não instinto, né? A gente não age só por instinto, a gente domina o instinto, a gente consegue fazer escolhas. Tanto é que nós temos liberdade plena para adorá-lo ou não, né? A natureza, ela vive seu instinto, o passarinho pia para adorar a Deus, a árvore dá seu fruto, mas a gente pode falar, eu não quero dar meu fruto, eu não quero dar meu fruto de amor, eu não quero estender amor, eu não quero ser bondoso, eu posso escolher fazer essas coisas. Então essa capacidade essencial do ser humano, de racionalidade, de liberdade, eu chamaria isso de uma dimensão mais essencial. Numa outra característica, bem rápida, é uma dimensão pessoal, né? O homem, ele é gente, ele pode crescer, ele pode evoluir, ele amadurece. A gente é tratado na Bíblia como filho, como criança, e vai amadurecendo. A gente tem esse chamado para depender de Deus e ir amadurecendo como ser humano. Deus vai nos ensinando no caminho essa possibilidade de a gente evoluir até chegar, segundo a Bíblia, né, à imagem de Jesus. E uma outra coisa que eu queria destacar é a nossa dimensão relacional. O Edson falou sobre a Trindade, né, criando. Isso não é à toa, né? O façamos o homem à nossa imagem não é à toa. Você tem uma Trindade trabalhando para construir uma família humana, uma humanidade que é em si relacional. A gente nasceu para relacionamento. Está aí, irmão e querida irmã que está assistindo, um baita traço da divindade em você. É o jeito de você se relacionar, a maneira que você foi criado para ser família, para fazer família, para construir família, não só família de sangue, mas a família espiritual, né? Viver com os outros. E outra dimensão que eu vou destacar aqui, uma dimensão criativa, pastor. Deus também criou a gente para a gente possa construir, continuar criando, continuar agindo. A tecnologia está aí para provar isso. A natureza humana, a gente vai conseguindo manipular algumas coisas para, em prol do homem, atender às necessidades humanas. Deus deu muita criatividade para o ser humano e, para mim, esse é um baita traço também da divindade em nós. Então, eu diria, a dimensão de transcender, a dimensão de evoluir como ser humano, tomar decisões, a racionalidade, as emoções, a dimensão de se relacionar e também de cuidar do jardim, que é traduzido hoje como continuar crescendo, criando e sendo uma bênção para aquilo que Deus dá para a gente como a vida e os dons, né? Então, eu acredito que esses são traços interessantes para você pensar aí, quando você comentar a segunda-feira, da divindade em você. Deus colocou muitas coisas dele em você para que você reflita a glória dele. E aí, gente? Sobrou alguma coisa para falar? Esgotou o assunto? Ele não falou das mulheres, hein? Você vê que ele caiu fora de falar desse negócio da igualdade do que Deus criou, né? Antes que o Edson ia falar. Deixou que o Edson, que fez uma série, fale sobre. É para eu falar? É isso? Só balança a cabeça. Diz o Tonácio que é.
Mas a série não foi muito bem recebida, então talvez seja melhor vocês continuarem o assunto e a gente... Faz a parte que foi bem recebida. Teve essa parte? Eu não estou sabendo. É a que você vai falar agora. Mas o processo da criação, que eu acho que o Tonasso começou a falar da imitatio Dei, né, na imitação de Deus, essa terminologia latina aí, a funcionalidade do primeiro casal é que é o aspecto muito destacado dessa questão de ser imagem de Deus, né? A imagem de Deus, o imago Dei, tem a ver justamente com imitatio Dei, com a imitação de Deus. Então, quando você entende Gênesis 1, você percebe que existe um linguajar de realeza, né? Um linguajar de rei. Quando Deus confere ao homem o poder de dominar sobre a terra, o homem aqui é ser humano, né? Quando Deus confere ao ser humano o poder de dominar sobre a terra, essa palavra domínio sobre a criação é uma palavra que aparece no contexto somente dos reis. Os reis dominavam, né? Então Deus está conferindo ao ser humano a possibilidade dele reinar. E no capítulo 1, é sempre importante a gente lembrar, né, que macho e fêmea recebem a mesma incumbência de reinar sobre toda a terra. Portanto, não existe qualquer tipo de hierarquia entre macho e fêmea em Gênesis capítulo 1. Pelo contrário, ambos devem reinar sobre a terra. E aí cai por terra várias teorias aí da hierarquia, né? Inclusive aquela famosa teoria que é completamente absurda do ponto de vista bíblico, mas principalmente da lógica também, né? Mas o homem foi criado primeiro, né? Isso é em Gênesis 2, né? Mas a galera já mistura os dois, então tá tudo bem. O homem foi criado primeiro em Gênesis 2. Pois é, em Gênesis 1, os animais são criados primeiro. Então quer dizer que os animais são mais importantes do que o ser humano? Não faz o menor sentido esse negócio de hierarquia porque um foi criado primeiro que o outro. É completamente sem noção. Aliás, se você pensar bem, né, a Bíblia gosta de subverter essa ordem da primogenitura o tempo todo, né? Então, mesmo no livro de Gênesis, o segundo é sempre aquele que é preferido, né? Já diria um autor famoso, né? Eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Na Bíblia, o segundo sempre se dá bem, sempre se dá melhor. Então, se você seguir a lógica de Gênesis, o fato da mulher ter sido criada depois, já até poderia, em Gênesis 2, né, deixar bem claro, já até poderia indicar um negócio diferente. Até muitas vezes, né? Tem gente que diz assim, Deus deixou, a gente usa, né? Deus deixou o melhor por último, ele criou o homem por último, né? Mas não foi o homem, né? Ele criou a mulher por último, né? Então, isso não tem a ver com hierarquia, né? A gente precisa de tomar bastante cuidado com essas considerações aí, né? Mas olha, a gente está lançando um monte de conceitos, né? Muito interessantes, muito importantes, né? E eu acho que a gente pode passar aqui já para a parte de terça-feira, que é Deus e a humanidade, né? Juntos. E aí, Tiago, você está mais quietinho até agora. Eu acho que o Edson já acabou introduzindo um pouquinho quando ele traz essa questão do domínio, né? Porque é o que está falando na terça-feira. E acho interessante, e pegando um pouquinho dessa questão do homem e da mulher, e agora chegando nessa questão de Deus, a humanidade e tal, que Deus, ele tem lá, né? O Tonasso falou, Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus e tudo mais, e aí o versículo 28 começa com Deus abençoa. É interessante que a bênção, como a gente mudou muitas coisas e colocou uns significados, restringiu alguns significados, né, de alguns termos, de algumas expressões bíblicas, como essa ideia da bênção, né? Deus abençoou. E a bênção de Deus é a declaração do ser de fecundos e tudo mais. Deus abençoa atribuindo uma função, e uma função que é muito semelhante a uma função que ele tem, né? Ele atribui uma função que é a função do domínio, que é a função da procriação. Interessante que essa bênção de Deus de criar, né? Pensando no encher a terra, é algo que é feito pelos dois, né? Pelo homem e pela mulher. Não é algo que está sobre o homem, é algo que está sobre o gênero humano. E eu acho interessante essa partilha, né? Deus ele está colocando o ser humano para um tipo de relação com a Terra que é muito semelhante com aquilo que ele vai ter com o ser humano. E ele vai ter uma relação, ele tem uma relação de domínio com o ser humano, que é essa relação de cuidado, que é essa relação de prover o necessário.
e dá para o ser humano, dentro da bênção que ele dá para o ser humano, ele dá essa função também de ser aquele que zela. E só uma coisa importante, que eu acho que na lição de terça-feira tem essa coisa de Deus e a humanidade juntos, né? Mas eu acho que às vezes a gente perde de vista um pouquinho que essa relação Deus e a humanidade passa pela relação do humano com o ambiente onde ele está. Todo o tempo, no Gênesis, existe essa ideia de que o ser humano ele é um ser integrado com o ambiente. Em algum momento, a gente foi se distanciando disso e até mesmo dentro da mentalidade cristã mesmo, se criou uma ideia do ser humano como alguém que ele pode explorar indevidamente, de que ele pode usar os recursos naturais, de que o ambiente... E aí esse domínio, que era um domínio de cuidado, que era um domínio de esse ser que é a imagem e semelhança de Deus, como o Tonás falou, com essas características, ele consegue ser alguém que serve, que cuida desse ambiente que está sob seu domínio. Agora, essas faculdades pervertidas, elas se transformaram numa maneira de explorar esse ambiente onde o ser humano está. Então, acho que é importante pensar que esse Deus e a humanidade, essa relação que Deus está estabelecendo com o humano, essa relação de dar função, de estender a expressão do que Deus faz para aquilo que o ser humano vai fazer e dizer, olha, vocês continuam aquilo que eu faço, vocês são uma extensão da minha obra e da minha maneira de manter esse ambiente. Eu acho que quando Deus faz isso, ele está assim, estabelecendo uma relação com o ser humano, ele está colocando o ser humano numa relação pessoal, próxima, e ao mesmo tempo ele está colocando esse ser humano também numa relação de proximidade, de intenção, de cuidado com o ambiente onde ele está. E eu acho que isso traz algumas coisas muito importantes para a gente quando a gente vai pensar na aliança e pensar no que essa vida na aliança representa para a gente hoje, inclusive. Que é essa ideia de que nós também precisamos, como sujeitos que estão entrando nessa aliança, resgatar esses conceitos, resgatar essa relação de domínio, resgatar essa compreensão da nossa relação com Deus e resgatar também essa compreensão da nossa relação com o ambiente onde nós estamos inseridos. Olha, eu fiz uns rabisquinhos aqui, né? Pensei nos negócios, porque foi muito legal estudar essa lição. Eu aprendi um negócio assim, um negócio para mim, pelo menos surgiu como novo, né? Tem coisas que se apresentam conforme a gente vai estudando, né? Mas a gente vê Deus e Deus como o amor, né? A manifestação plena do amor. Deus é amor, né? Para mim, a maior prova de que Deus não é um só é essa declaração de que Deus é amor, né? Porque o amor só é amor se ele for compartilhado. E se Deus fosse uma pessoa só, ele não seria amor eternamente para trás, hoje e para sempre, né? Então, Deus é amor, já declara que Deus é mais de uma pessoa. E o amor, como esse desejo de ser compartilhado, então Deus compartilha a vida, ele deseja criar outros seres para se relacionarem com ele e com quem ele pode se relacionar. E aí entra uma palavra que para mim é muito importante, que é essa questão de relacionamento, né? O amor é compartilhado e entra a questão do relacionamento. Deus, ele é amor e ele ama relacionar-se, né? Deus relaciona-se ali, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele quer se relacionar com os seus filhos também, né? Aí ele cria, ele compartilha a vida, né? E aí os filhos recebem tudo, né? Sem ter merecimento nenhum, né? Ou seja, as criaturas, nós recebemos tudo de Deus sem merecimento nenhum. Quer dizer, isso partiu de Deus, foi ideia de Deus. Eu quero dar para vocês a experiência de viver, de sentir o que é viver, de respirar, de comer, de se relacionar com as outras pessoas, de ter os sentidos, né? E isso, então, para mim, se configura num grande cenário, que é essa graça antes da graça. Aí que foi que eu atentei para isso, que eu aprendi. Essa graça antes da graça. Tudo isso é uma demonstração fantástica da graça de Deus. Por que antes da graça? Porque até aí eu pensava na graça somente depois que entrou o pecado e Deus age para restaurar o homem, né? Com a graça tremenda e tal. Para mim, graça era isso, né? Mas puxa, eu descobri, embora eu soubesse que Deus é amor, tudo, mas nunca liguei essa questão de existir essa graça antes da graça, essa graça eterna quando Deus resolve criar e compartilhar, né? Podemos partir para quarta-feira, né? Vamos lá para quarta-feira?
É interessante conectar o que o Tiago colocou, o que você acabou de falar também, Fernando, porque quando você pensa do ponto de vista técnico, do processo de aliança, é exatamente isso que vocês dois falaram que está acontecendo, né? No chamado segundo relato da criação, quando Deus cria o ser humano, a linguagem toda usada é uma linguagem sacerdotal, que é interessante. Então, eu falei que Gênesis 1 tem uma linguagem real, de realeza, e Gênesis 2 tem uma linguagem sacerdotal. Quando você conecta os dois relatos, você percebe que o homem é criado para ser rei e para ser sacerdote, né? A linguagem, e o Tiago colocou isso, eu acho que isso é uma das coisas que o cristianismo tem muita dificuldade de entender, porque a gente foi solapado por uma ideologia mundana que acabou corrompendo o sentido original das ideias cristãs, vamos dizer assim, porque a ideia de você cuidar do jardim é a ideia de você ser sacerdote, né? Então as pessoas falam, o santuário surgiu para resolver o problema do pecado. Não, o santuário surgiu no Éden, né? E tem vários motivos para a gente pensar que o Éden era como se fosse um santuário. E eu não preciso apontar vários, só preciso apontar um. Lá diz o texto que Deus tomou o homem e o colocou, e o verbo aqui é o verbo descansar, não é o verbo colocar, é o verbo descansar. Deus tomou o homem e o descansou no jardim para cuidar, né, para trabalhar e guardar. Literalmente é trabalhar e guardar. Esses dois verbos, trabalhar e guardar, avad e chamar, eles só aparecem juntos na Bíblia no contexto de Levítico e Números, principalmente no livro de Números, quando eles aparecem se referindo ao trabalho que o sacerdote desempenhava dentro do santuário. Portanto, né, o Tiago colocou do cuidado com o meio ambiente, é essencial. O ser humano é sacerdote do ambiente que ele vive. Ele é sacerdote da terra. Correto? Isso é extremamente importante. Porque a gente lê Gênesis 1 e acha que dominar sobre a terra é tirar todos os recursos naturais dela, explorar uns aos outros, né, para dominar sobre os outros. Mas o texto fala de sacerdócio, de realeza, né? E aí, conectando com o que você falou, Fernando, qual é a grande graça de Deus? É que ele cria um ser, o ser humano, e esse ser ele dota com duas características: de ser rei e rainha, né, no caso, e de ser sacerdote, ambos sacerdotes. E são duas coisas que Deus faz. E aí vem aquela questão do imago Dei, que a gente estava falando, né? Imago Dei e imitatio Dei. A imagem de Deus é a imitação de Deus. Por quê? Quem é aquele que confere poder real para o ser humano? É aquele que é rei. Quem é aquele que confere sacerdócio para o ser humano? É aquele que é sacerdote. Portanto, o grande rei, o grande sacerdote, graciosamente concede ao ser humano poder. Poder para quê? Para ser rei e para ser sacerdote. Para ser como ele, o grande rei e o grande sacerdote é. E isso é justamente um processo de aliança. As alianças antigas funcionam exatamente assim. Um rei poderoso, forte, concede a um rei, entre aspas, fraco, que não tem poder, o poder de continuar reinando. Na Bíblia ele não continua, né? Ele é estabelecido, mas enfim, vocês entenderam o processo. Então, ser a imagem de Deus é ser a imitação de Deus, e isso é graça plena. É o Criador oferecendo à criatura a possibilidade dessa criatura ser igual ao Criador. E aí vem o que o Tonasso falou, quando ele comentou sobre segunda, para vocês verem como é que tudo está linkado. Porque ele concede à criatura o poder de criar também. Então, olha só o negócio da imagem de Deus, né, Tonasso? O negócio da imagem de Deus é porque todas essas coisas estão conectadas a quem Deus é. Deus é o rei, eu sou rei. Deus é o sacerdote, eu sou o sacerdote. Deus cria, eu crio também. Então, a graça de Deus é ele permitir que nós, como criaturas, possamos imitá-lo. E isso é ser imagem e semelhança de Deus. Mas, entretanto, porém, todavia, só para eu concluir o raciocínio, porém, entretanto, todavia, ele coloca dois aspectos importantes nesse processo criativo, que são, entre aspas, lembretes de que o ser humano não é o criador. E quais são esses dois marcos?
o sétimo dia, que não pertence ao homem, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está justamente no meio do jardim. Ok? Então, são dois limitantes, entre aspas, mas que, na verdade, são lembretes. Então, veja só, querido ser humano, eu criei você, eu dotei você de características divinas. Quais as características divinas? Você vai ter o poder de criar, você vai ser corregente e você vai ser sacerdote. Só que para você não achar que você é igual a mim, né, porque eu preciso lembrar você que você não é realmente o rei, você só tem poder de reinar porque eu estou te dando. Então eu vou colocar aqui o sábado, para você lembrar que o sábado é um lembrete semanal de que você não é o criador. E eu vou colocar uma árvore no meio do jardim para lembrar para você que você não é o criador, que você é a criatura. Então são dois marcos de lembrete do processo de aliança. Você pode, mas porque eu te deixei. Então você precisa lembrar disso. E eu acho interessante, Edson, pastor, só pegando esse pedaço, é que nessa relação, a gente tem muito essa característica da aliança como sendo há uma relação pessoal, há uma proximidade, há essa questão da imagem, mas não há uma igualdade. Você está dominando, mas você não é dono. Você está cuidando, mas não é seu. Então, existe essa graça, mas a relação do senhor e do vassalo está ali. Olha, cada um ainda tem... Eu estou me expressando através de você, mas lembra disso. Lembra de quem que manda nesse negócio aqui ainda não é você, entendeu? Você está sob ordens. Eu acho isso que faz parte essa coisa da aliança desse Deus que ao mesmo tempo ele está se aproximando, se tornando pessoal, mas ele também... Eu não vou ser igual. Ele não está me levando a um estado de igualdade. Perfeito. E é por isso que vem o pecado, né? O que é o pecado? Porque a grande sacada de você entender o texto de Gênesis 3 não é porque a mulher come do fruto, mas o narrador ele coloca ali uma linguagem sutil que mostra qual é o grande problema do pecado. Porque em Gênesis 1 diz que Deus criava, ele via, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E no último dia, e viu Deus que era muito bom, no sexto dia, né? Aí, quando a gente vai para Gênesis 3, depois de todo aquele diálogo da serpente com a mulher, a grande sacada é o texto de Gênesis capítulo 3, verso 6, se eu não me engano, que diz assim: e viu a mulher que o fruto era bom, e por isso tomou e o comeu. Ou seja, quando ele junta o verbo ver e o substantivo bom, ele está dizendo assim: o ser humano assumiu que ele podia ser igual a Deus e determinar o que era bom. Então, o grande pecado é justamente a criatura esquecer-se de quem é o Criador. E aí ela toma para si, ela rola para si uma qualidade que não pertence a ela. E aí eu vou fazer uma ilustração aqui que eu fiz esses dias e, para os meus filhos aqui funcionou muito bem, né? Tomara que funcione para quem está assistindo a gente. No Brasil, a gente tem 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, né? Que está uma bagunça, mas enfim, tem os 3 poderes. Deus, quando ele cria o ser humano, quando ele lida com o ser humano, ele deixa claro o seguinte: o poder legislativo é meu, eu legislo. O poder judiciário é meu, eu sou o único que julga o que é certo e o que é errado. Agora, o poder executivo a gente pode dividir. Eu fiz, mas eu passei para você fazer, para você tomar conta, para você executar as coisas. Então, quando o homem resolve que ele vai dominar tudo, é que começam os problemas da humanidade. Gostei de você aplicar isso para as crianças, coitadinho delas. Eles não têm nenhum entendimento total dessa coisa. E aí você, mas tá bom, vale a pena. Pena que eu não aprendi antes isso. Mas deixa eu falar um negócio, essa questão aí, olha, As crianças não vão ficar brigando quem é da direita e da esquerda, eles também não entendem isso, né? Então isso é bom. Eu fiquei pensando o seguinte, né, que quando Deus coloca esses 2 limitadores, né, que são o sábado e a árvore, e o sábado lembra que o homem não é o criador, a árvore lembra o homem de que ele não é eterno se ele não tem Deus, né? Porque
no dia em que você comer, você vai morrer. Ou seja, você é eterno, mas não é eterno sem mim. Você é eterno enquanto ligado a mim, né? Tem uma codependência total, né? Eu sou a fonte, não tem jeito. Você é um liquidificador que está ligado a mim, né? Então, a árvore lembrava isso. Bom, gente, nós temos aí uns minutos para partir para quinta-feira, mas se você tiver alguma coisa mais para acrescentar, qualquer um de vocês aí, né, em relação à quarta-feira, senão a gente vai de quarta para quinta. Quem gostaria, quem se habilita? Quarta, eu acho Eu que não me a gente já falou, né? A gente já falou aí sobre a missão e o pecado. Sim, mas se tiver alguma coisa para falar, nós podemos só de um para o outro, senão nós já vamos para quinta-feira. O Tonasso tem que falar mais, ele está falando pouco. Pode ir para a quinta, pastor. Então vamos. Tonasso. Vou destacar a quinta-feira aqui, então. Aqui, pastor, acontece talvez a maior promessa, né, messiânica, ou seja, a maior promessa que a gente já ouve ali logo nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, que narra ali a criação, a queda. E quando está começando a narrar a queda, já vem ali essa promessa que é conhecida como a maior promessa ali, que já apontava para Cristo, né? Então eu vou ler o texto, que é famoso, mas eu me lembro que eu ouvia tanto desse texto quando era mais novo, Gênesis 3,15, só que as pessoas não citavam o texto. Gênesis 3,15, Gênesis 3,15. Eu lembro que era menino, as pessoas falavam, Gênesis 3,15 tem uma verdade muito grande. Eu não sabia qual texto era, então eu vou citar, vai que você, né, irmão, irmã querida que está assistindo aí, não se lembre. Então, o texto diz assim, farei que haja inimizade entre você e a mulher, né? Deus está falando isso para a serpente, na hora de amaldiçoar a serpente, depois do que a gente já falou da queda ali de Adão e Eva, dela ter tomado do fruto e dado para Adão. Então ele está fazendo ali o que a gente chama das maldições, ele está amaldiçoando a terra, ele está amaldiçoando essa relação da serpente também com a mulher. Ele vai dizer o seguinte, farei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, né, estou falando para a serpente isso, e o seu descendente, e aqui a lição vai destacar isso, né, o descendente da mulher. Ele vai ferir a sua cabeça, está falando isso para a serpente, e a serpente vai ter poder apenas de ferir o calcanhar desse descendente. Aqui, pastor Fernando, a gente tem claramente o rompimento desse relacionamento, mas no meio dessa tragédia, a gente já tem a primeira palavra de esperança para o homem, sabe? Antes de Deus agir ali, a gente sabe que Deus já estava agindo em busca do homem, porque a lição destaca isso, né? Ele já sai pelo jardim na viração do dia, perguntando onde estás, né? E essa pergunta ela ecoa até hoje, né? Onde estás, né? O Deus é sempre buscando o homem. Nessa hora, no meio desse caos, no meio dessa tragédia, onde o pastor Edson descreveu, né, que o homem quis assumir prerrogativas divinas, dizer eu sou o meu próprio Deus, Deus tinha claramente declarado que se tocasse naquele fruto, se comesse aquele fruto, a palavra era certamente morrereis, né? E a palavra da serpente, vamos colocar assim, ela vem exatamente, né, com uma meia verdade, mas certamente dizendo ali exatamente o oposto, né? É certo que não morrereis, né? Mas sereis como Deus, né? Sereis exatamente como Ele é. E a brincadeira do texto que está aqui é essa ideia dessa falácia, né, verdadeira, que na verdade os seres humanos ali, o jardim, o casal do jardim, ele acredita, né? Nessa questão de que se eu comer esse fruto eu vou ser como Deus, né? Mas no fim das contas a gente sabia já que eles haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. A gente acabou de falar tão lindamente sobre isso. Já eram sacerdotes, já eram reis, já tinham poder executivo, né, dividido entre eles. A bênção estava sobre eles. Eram abençoados com alimento, com a fertilidade, com tudo que Deus tinha dado, mas ainda na cabeça de Eva e principalmente de Adão, né, que aceita o fruto voluntariamente, não passa pela tentação da serpente, a lição destaca um pouco disso também, né? Ele vai direto no fruto que Eva traz para ele. Eles caem nessa ilusão de serem como Deus. E o texto poderia ter parado por aí, pastor Fernando, e dito que a morte entraria no jardim e entraria para sempre. Deus poderia ter fulminado o casal, a gente sabe disso. Naquele momento eles poderiam ter desaparecido. Mas irrompe essa promessa, né? Deus olhando para a serpente dizendo assim, olha, você agora está amaldiçoada também por ter feito o que você fez. Você vai ter uma descendência, né? E depois até quero comentar um pouco sobre isso, alguém comente sobre isso, a questão da descendência da serpente, mas a mulher, a humanidade também, de você, mulher, né? De Eva, vai vir um fruto, vai vir um descendente. E aí ele faz a promessa que vai apontar a gente lá para a cruz de Cristo, basicamente a obra redentora da aliança. Nós vamos falar disso a lição inteira, tem um trimestre para explorar isso,
mostrando que logo em Gênesis essa promessa vem para acalmar o coração do casal e para acalmar hoje o nosso coração. Nós temos já certeza da vitória antecipada. Deus já dá um spoiler ali no Jardim do Éden, né? É a graça antes da graça sendo expressa nessa promessa, dizendo assim, olha, um descendente vai nascer dessa mulher, né? Dessa família humana, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Nós seremos vitoriosos, né? Só que essa serpente vai ter o poder de ferir o calcanhar. E a gente sabe, traduzindo aqui para quem nunca ouviu isso talvez, o calcanhar ferido, a gente olha Jesus na cruz, morto, e a gente vê que ali ele foi ferido e apenas no seu calcanhar, porque ele não morre para sempre, ele ressuscita. Nós estamos na semana da Páscoa aí, agora vivendo isso, ele ressuscita, e aí quando ele ressurge, a serpente, as armas do mal são despojadas, ela é morta, ela é esmagada na sua cabeça até que chega a promessa final. Ou seja, para mim, pastor, isso no meu coração, o efeito didático disso em mim é saber o que você falou, graça antes da graça. É Deus colocando uma promessa logo no jardim, antes de vestir o homem da sua nudez, antes de vestir ali já demonstrando que teria vestes para sua vergonha, Deus já declarou, haverá um vitorioso, esse vai ser descendente da mulher e ele vai esmagar o mal. Então fiquem tranquilos que eu vou lidar com esse problema, eu vou lidar com essa questão do pecado. Para mim isso aí deveria acalentar o nosso coração para sempre. Se tivesse só essa promessa na Bíblia, eu queria estar em paz, porque Deus já declarou vitória lá no Gênesis 3:15. Legal. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso aqui? Eu vou falar então. Porque assim, eu vejo aqui, né, de um lado, né, Deus, né, quando ele deseja criar, né, dar o amor e tal para o ser humano, aí ele cria a terra, toda a criação, o homem e a mulher, ou seja, o ser humano para ser eterno. Mas entre isso e isso aqui, tem uma ligação, uma conexão indispensável, né? Então, a gente vê assim, essa conexão que é o relacionamento do homem, do ser com Deus. É o liquidificador ligado na tomada o tempo todo, né? Essa permanência, né? Essa dependência do ser humano e da terra, que foi colocada sob a liderança, o sacerdócio dele, né? O reinado dele está aqui. Mas a dependência desse relacionamento, né? Para mim, quando o pecado rompe esse relacionamento, né? Esse relacionamento é rompido, é como um astronauta assim, que se desliga da cápsula ou da aeronave dele, assim, né? E ele começa a vagar no espaço, assim, né? E o que Deus faz é Ele mesmo, né? Buscar para reconectar o ser humano, né? Aí vem essa segunda parte da graça, né? Aquela primeira que eu falei assim, a graça antes da graça, Deus criando tudo, Deus fazendo tudo, amando, compartilhando, entregando sem a gente merecer, sem o ser humano, sem a humanidade merecer, e a graça depois dessa primeira parte da graça, que é Deus buscando e reconectando, né? Porque aí vem o rompimento do relacionamento. Bom, a gente está partindo para o fim da lição. Eu acho que a gente poderia entrar, vocês de repente poderiam entrar aí já nos comentários finais de cada um para a gente fechar aí. 2, 3 minutinhos para cada um. Acho que é melhor 2 do que 3. Vamos lá. Eu vou puxar então o final. Só acho que quando a gente pensa, eu acho que ter essa dinâmica toda apresentada na criação, né, da imagem de Deus, do que Deus confere para o homem, do que Deus mantém como sendo dele. Eu acho que dessa relação toda que está sendo apresentada no Gênesis 1, eu acho que ela é importante para ser moldura daquilo que a gente vai entender nas próximas lições. Acho que a gente sempre vai, em algum momento, ter que voltar a isso, retomar essa aliança de Deus no Éden, para a gente conseguir, acho que, olhar e compreender que as próximas alianças que vão aparecer, os próximos movimentos de aliança que vão aparecer, de alguma maneira, eles estão buscando o resgate daquilo que foi estabelecido no Éden. Então, acho que a gente, às vezes, começa a avançar, e em algum momento a gente vai tentando ficar tão fechado no texto, a gente perde de vista o todo, né? Então, acho que fica esse conselho para quem está acompanhando a gente, de não perder de vista em nenhum momento aquilo que a gente está, esse ponto de partida que está sendo estabelecido e dado pelo texto bíblico em Gênesis. Eu acho que essa questão da continuidade que o Tiago colocou é essencial. Você sacar que existe um plano de que o ser humano fosse em mais semelhança de Deus,
E essa imagem e semelhança de Deus se traduz no conceito de ser rei e ser sacerdote, de reinar sobre a terra, e etc., e de ser sacerdote sobre a terra, nos seus relacionamentos e tal, e que esse processo de imitação de Deus, ele não se perde após o pecado, porque tanto o homem continua tendo que plantar e cuidar da terra e ser sacerdote do próximo, quanto a mulher também, né? O ser humano, de uma maneira geral, mantém os seus relacionamentos pós-pecado, inclusive com Deus, porque a ideia vai percorrer o texto bíblico todo. E quando a gente voltar mais na frente, para falar sobre Êxodo, né? Quando a gente vai falar sobre a aliança do Sinai, lá em Êxodo 19, é justamente essa ideia. Vocês vão ser reis e sacerdotes. E quando a gente vai para Pedro, lá no Novo Testamento, Pedro vai falar que Deus chamou a gente para ser rei e sacerdote. E quando a gente fala de nova terra, nós vamos ser reis e sacerdotes, conforme o livro de Daniel, capítulo 7, fala, né? Que os santos do Altíssimo vão reinar com ele por toda a eternidade. Então, eu vejo que o que o Tiago falou é essencial, porque a ideia de estudar a aliança mostra que existe uma linha mestra conduzindo toda a narrativa bíblica, do início até o fim. Começa com Deus criando, termina com Deus recriando. E a essência de tudo é Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, ele é o Criador, e por isso ele é o juiz, e por isso ele é o legislador, e por isso ele é o rei, e assim por diante. Fantástico. Eu vou pegar essa linha do pastor Edson só para acrescentar um detalhe. Essa linha mestra que cruza a história, na verdade, ela é uma linha eterna, né, pastor Fernando? Essa graça antes da graça é quando a palavra de Deus vai dizer: o Cordeiro de Deus foi entregue antes da fundação do mundo, ou seja, o descendente foi planejado antes do pecado existir. Já havia promessa e graça e salvação apta e pronta para ser derramada sobre a humanidade que assim escolhesse estar longe do Criador. E a beleza do texto, eu vou destacar só para a gente pensar, né? O próprio Paulo, quando vai falar isso aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, né? Romanos 8:29, ele fala: Deus conheceu de antemão, né, aqueles que predestinou para se tornarem a imagem do seu Filho, a fim de que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, Deus tem um predestino para a humanidade, a gente ser a imagem do Criador, a gente ser a imagem de Cristo, a imagem de Jesus, como a gente falou toda a lição. Para que essa aliança se cumpra, eu acredito de uma mensagem de graça que acontece hoje, enquanto a gente assiste essa lição. Deus continua perguntando: onde você está? Onde é que você está? Deus continua perguntando nos jardins da nossa vida, né, nos nossos desencontros, nos nossos descaminhos aí da vida. Deus continua perguntando: onde você está? E muita gente ainda, pastor, foge de Deus. Muita gente ainda vai para trás de arbustos dizendo: tive medo do Senhor. Então, talvez a mensagem para essa semana, para acalentar alguns corações aí, é que Deus continua cumprindo a sua aliança e esperando que você responda: eis-me aqui, porque Ele quer te cobrir de vestes novas, quer fazer essa aliança ser real na tua vida, e esse amor continua para que você se torne rei e sacerdote aqui e agora, né? Sendo aquele que recebe a bênção da aliança e estende essa bênção para as outras pessoas. Então, responda essa pergunta, não tenha medo de Deus, o descendente já foi profetizado, ele é vencedor, e eu encerro com esse coração grato por isso. Maravilha, gente. Brigadão aí pela participação de vocês. Hoje a gente não teve condições de fazer essa conexão, mas se Deus quiser, nós vamos fazer a conexão, vamos ter a sua participação aqui também. Se não, vamos tentar nesse trimestre. Se a gente não conseguir, quem sabe no próximo trimestre a gente acha um jeito de ter você também com interação conosco de novo, conectado. Mas eu senti uma bênção na minha vida. Obrigado aí, Tonácio, Tiago e Edson. A gente volta na lição 4 com vocês, tá bom? E eu quero terminar a lição de hoje, né, agradecendo a Deus por essa oportunidade, da gente poder parar para estudar e de poder ter essa iluminação do Espírito para isso. E quero pedir para o Tiago orar com a gente. Ora com a gente, Tiago, para a gente terminar. Vamos orar. Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela revelação em tua palavra. O Senhor não apenas se revelar, mas porque o Senhor também escolheu revelar-se através de nós. Nós, nesse momento, pedimos que o Senhor continue nos iluminando, nos conduzindo para viver nessa relação contigo, onde nós podemos ser transformados à tua imagem e à tua semelhança. Que a gente seja uma expressão de quem o Senhor é, para aqueles que passarem pela nossa vida, e que, ao viver isso, nós
consigamos desfrutar das bênçãos dessa aliança e estender essas bênçãos a tantos outros que assim precisam. Fica conosco, por Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Compartilhando sempre o nosso link. Vamos multiplicar o alcance dessa palavra para muita gente, tá? Deus abençoe vocês. Um feliz sábado. Até a semana que vem com uma nova equipe que vai estudar com a gente a lição. Até já.